Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus subiu e foi ao de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando a multidão soube disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora se adianta. Despede, pois, a multidão para que possa ir a povoados comprar comidas. Jesus, porém, disse-lhes: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, encheu os olhos e ergueu os olhos para o céu e deu graças, abençoando-os. Em seguida, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos decidiram distribuir para a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada, interessante que vai dizer assim: quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Bom, gente, apesar do Evangelho não dizer, dar-se a impressão de que Jesus ficou triste com a morte de João e com o modo de agir das pessoas. Então nós estamos diante de um evangelho muito rico, onde fala claramente aqui, deixa claramente aqui que Jesus teve compaixão daquela multidão. Ele teve compaixão. E porque Jesus teve compaixão, toda a realidade de fé mesmo, propriamente dito, né? De missão, essa realidade ela vai dando vaga, vai dando lugar para aqueles que têm o coração voltado para o pobre, para o sofredor, como Jesus aqui nos apresenta, né? Jesus nos apresenta um coração totalmente voltado para os mais pobres e voltado para aquilo que está dentro da orientação, da perspectiva de crescimento espiritual a partir da partilha dominical. E aí Jesus se escandaliza. Mas o mais importante aqui é ressaltar de que Jesus não abandona ninguém. Jesus quer que as pessoas se sintam felizes
se sintam alegres a partir do acontecimento, sabendo que Jesus está sempre na fita, está sempre pronto para servir nosso Senhor. Então, seguindo essa orientação, hoje nós vamos ter a graça de termos a presença dos diáconos, no caso, no diácono que está no processo de pedir liberação, né, da vida sacerdotal, porque o padre que celebramos o aniversário não está por dentro de como é possível servir a Deus apesar das dificuldades nesse serviço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.